Senhor presidente, deputado Darcísio Peronde, ministro Eduardo Guardia, primeiro cumprimentá-lo e realmente agradecer por atender o convite desta comissão que consideramos importante para o debate de um tema importante para a sociedade brasileira. Entendemos a dificuldade do governo, mas tem algumas situações, ministro, que até carecemos, precisamos de esclarecimento para a sociedade como um todo, para os deputados. Cumprimentar ainda o relator desta comissão, o deputado José Carlos Aleluia, que tem realmente nas mãos uma matéria de alta relevância para produzir um relatório. Mas, ministro, gostaria de fazer algumas indagações, comentários e indagações. Trago aqui em minhas mãos uma matéria de 2017 que faz um relato e quem traz essa matéria é a revista Exame, melhores e maiores, as 500 maiores empresas do Brasil, onde nós podemos ver as empresas do Grupo Eletrobras. Quando você olha ela no conjunto fechado, ela aparece, Eletrobras, ela aparece na a posição 168. Quando nós separamos as empresas, que nós colocamos elas individualmente, Furnas, ela aparece só como a 16ª melhor empresa do Brasil. Estou colocando números para uma discussão, para um debate, porque eu vou convergir com o meu amigo deputado Leonardo Quintão. Aí você traz a Chesf, ela vem na 34ª posição. Você vem a Eletronorte, todas fazem parte do Grupo Eletrobras, na 60ª posição. Então, Eletrosul é a única que está acima da holding, chegando nas 194. Então, os valores individuais dessas organizações, você pode ver que tem um valor agregado, inclusive, regionalmente, e ela comparado com as melhores, as 500 melhores do Brasil. E são posições de dar brilho nos olhos para quem é o gestor dessas companhias e para quem é empregado dessas companhias. E trago algumas análises também, ministro, das empresas distribuidoras. Aqui, o EBITDA, as 6 empresas, elas tiveram uma geração de caixa, prejuízo, 4,5 bilhões, a distribuidora de Alagoas, Rondônia, do Acre, Roraima, Amazonas, totalizando um lucro líquido de prejuízo de 4,5 bilhões. Perfeito? E um EBITDA de 1,2 bilhão. E trago ainda, 2017, ministro, trago ainda as empresas Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul, um total de um caixa de 8 bilhões e um lucro líquido de 4 bilhões, quase 5 bilhões. É bem sabido que essas empresas, a holding, está passando por uma dificuldade, mas nós entendemos também que o que o governo está fazendo nesse momento está trabalhando consequências e não causas. Está trabalhando consequências. Explico. Aí entraria a minha primeira pergunta. Por que não descotizar primeiro e depois privatizarmos? Por que não fazemos isso por etapa? Uma vez que eu estou colocando números, onde são números comparados não com empresas públicas, mas com empresas da iniciativa privada, as 500 maiores do Brasil. Por que a gente não descotiza primeiro? Por que o governo não toma essa ação? Vou citar como exemplo e trazer, não estou comparando governos, entenda, nem o governo atual e nem o governo anterior. Porque eu comparo que são diretrizes que são emanadas do governo, de um poder central, que tem atrapalhado a vida dessas organizações. Cito, por exemplo, a medida provisória 579, que foi a antecipação das concessões. Coisa horrorosa que foi feita no governo anterior.
arrebentou as empresas, e hoje, para fazer a reposição, tem 60 bilhões aí, que só tem duas formas de fazer a reposição disso aí. Ou se mexe na tarifa, ou se tributa todos os brasileiros para que esse débito seja pago. Tá. Para concluir, senhor presidente, então, diretrizes que são emanadas do governo que trazem esse problema. Estão convergindo aqui para a análise do deputado Leonardo Quintão. A geração, a transmissão vai aumentar expressivamente. Hoje, está em torno de 30, 40 reais o megawatt. E, automaticamente, se nós descotizarmos isso, ele passará pelo menos para 200 reais, onde vai valorizar as receitas e ativos dessas empresas. Então, ministro, eu tenho as perguntas, alguns esclarecimentos que precisariam ser feitos até para a sociedade e para nós, deputados, entendermos isso com uma melhor clareza. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, ministro. Obrigado, deputado Carlos Andrade concedeu 3 minutos e terminou usando. Mas a mesa, por liberalidade, para poder ouvir o deputado Pompeu de Matos. Deixa a gente trocando orelha. Não é certo e não é correto. Agora, com a palavra, ministro da Fazenda. Eu vou procurar ser rápido. Tá ali. Eu vou procurar ser rápido, até porque acho que as perguntas, de certa maneira, já respondi na sessão anterior. Alguns comentários. Se falou muito do preço da Eletrobras e fazendo vinculação ao valor dos ativos. Sim, desculpem, mas valor de empresa não é dado pelo valor do ativo, seja ele amortizado ou não. É fluxo de caixa descontado. Você valoriza uma empresa olhando para frente. E é isso que nós vamos fazer com um valuation adequado quando for tratar de Eletrobras. Então, o preço será o preço de mercado. Muita confusão com relação ao valor da tarifa hoje. O que se paga na energia cotizada são R$ 65,00 mais o risco hidrológico, que o ano passado foi de R$ 70,00. Então, nós estamos falando de R$ 135,00, não de 40. Então, eu acho muito importante, eu sou um sujeito muito pragmático, eu não tenho... não precisamos concordar com as coisas, mas precisamos ter os números corretos para fazer a discussão adequada. Então, o ponto de partida da tarifa é de R$ 135,00 e não de R$ 40,00. Então, são números. Inclusive, se nós formos ver os leilões recentes com as empresas privadas, nós estamos vendo o preço de geração muito abaixo do que a senhora falou. Então, isso são fatos. Não adianta a gente brigar com fato. A gente pode não concordar com a modelagem, mas vamos ter os fatos corretos na mesa. Então, o fato é esse com relação aos números. Com relação ao CEPEL, eu acho que a deputada Luciana Santos coloca um tema importante, até debati com o relator. E, de fato, o relator falou, olha, temos preocupação com o CEPEL, com a pesquisa, e temos que ter uma solução para que ele permaneça durante o período de concessão, e nós estamos abertos a esse tipo de discussão. Então, eu acho que é um ponto relevante que foi colocado, que a gente concorda. E, deputada, em nenhum momento, eu tentei falar isso várias vezes, nós não estamos aqui cobrindo o rombo fiscal. Inclusive, se estivéssemos cobrindo o rombo fiscal, nós não estaríamos permitindo a redução do preço de energia ao transferir parte da receita de outorga para a CDE. Então, nós estamos com uma solução equilibrada, que olha o consumidor, que olha a empresa, que olha o país. Não é, de forma alguma, e não estamos vendendo por 12 bilhões, como eu já falei aqui várias vezes. E o preço, quem está dizendo que o preço, no pior cenário, é um aumento de 3,3, é a ANEEL e não sou eu, o ofício 416 da ANEEL. Então, eu acho que a nossa postura é equilibrada. O deputado Carlos Andrade ele volta ao tema que é importante, o debate que eu vou fazer, desculpa, deputado, está aqui, que eu vou fazer também com o deputado Leonardo Quintão, entre resolver o problema das empresas, das subsidiárias e da holding. O problema é que, se você, como o senhor mesmo colocou, os números das subsidiárias são muito melhores que o da holding, mas os problemas estão na holding. Então, uma solução que fica com a solução só na subsidiária não resolve da holding. Aí a pergunta é quem e como vai resolver o problema da holding, porque ele está lá. Então, esse é outro fato. Não adianta a gente não gostar da situação inicial do nosso ponto de partida. É uma empresa que está
endividada, descapitalizada, perdendo o share de mercado, perdendo capacidade de investir num dos setores mais relevantes da economia. Então, nós precisamos ter soluções objetivas, concretas, que funcionem, porque, caso contrário, o país vai pagar pela falta de energia e pela falta de investimentos nesse setor fundamental. Um último comentário, deputado Pompeu, eu acho que o governo governará até o último dia. Mas, ministro... Então, nós vamos... Senhor presidente, mas, ministro, as decisões, por isso que eu falei, nós estamos, o governo, no momento que ele faz isso, ele não está trabalhando causa, ele está trabalhando consequências, porque as ações que são produzidas pelo governo quando emana esse poder para a Hold, 579, foi uma decisão de governo, não foi uma decisão da Hold, onde arrebentou as transmissoras. Nesse momento, vou citar só um outro exemplo, bem pragmático, construção da linha, vou pegar uma distribuidora, construção da linha entre Manaus e Boa Vista, que quando o governo mandou levar a leilão, custava 1 bilhão. O mesmo governo não conseguiu fazer a licitação da linha entre Manaus e Boa Vista, que é a linha de Tucuruí, e paga hoje 3 bi para colocar parque térmico, contratar combustível, contratar mão de obra de operação e manutenção e paga mais caro. Explica isso para um cidadão, para um mortal, para ver se ele vai entender. Então, quero dizer com isso, o governo não consegue, assinou um termo internacional, onde deveria fazer uma consulta nos meios indígenas, que aquelas lideranças deveriam ser consultadas antes de fazer a construção da linha, levam um empreendimento a leilão, licita o empreendimento e não está com todo o seu processo pronto. É o mesmo governo que faz isso. O que eu quero dizer com isso? Que não são as empresas, são as decisões governamentais que estão atrapalhando as empresas. Você entendeu? Então, é isso que eu falo, a Hold. Mas essas são as minhas considerações. Por isso que eu digo, as empresas, 16º lugar, 39º lugar, centésima colocação. Então, elas individualmente, elas estão fazendo o seu papel e estão dando resultado. Mas, deputado, eu acho que o meu ponto inicial foi esse. Só uma questão de podemos ordem, passar muitas horas discutindo como chegamos a essa situação na Eletrobras, na Petrobras, na situação fiscal do país, que eu acompanho finanças públicas há 30 anos, jamais imaginei que chegaríamos onde chegamos. Então, o importante é entender o ponto de partida e ter soluções que sejam adequadas para o problema que a gente está enfrentando. Eu acho que olhar só para a subsidiária não é uma visão completa do problema. Por isso que eu entendo que a gente tem que olhar a Hold, sim, e é importante que está no nosso projeto uma mudança relevante da estrutura de governança da empresa, para que a gente possa assegurar uma gestão eficiente. Todos aqui, eu tenho certeza, concordam que precisa ter uma boa gestão de recursos públicos, seja através da administração direta, seja através da administração É esse o direta. debate que nós queremos na comissão e queríamos que o governo nos assentasse à mesa para essa discussão, ministro. Estou aqui para isso. Ministro, Obrigado. o único comentário que eu pedi, é que eu também tinha falado aqui, ministro, sobre as distribuidoras, essas do esqueci, Norte e deixa eu Nordeste. falar. Distribuidor